dia, meus queridos irmãos, como vocês estão? Muito bom poder estar aqui com vocês, poder celebrar essa manhã que Deus nos deu e poder gastar um tempo aprendendo mais da palavra de Deus. É muito proveitoso nossas manhãs de domingo, porque a gente pode investir em conhecimento da palavra, aquilo que vai moldar o nosso coração, moldar o nosso caráter e vai nos ensinar e nos fazer ser mais parecidos com Jesus. Nessa manhã, nós vamos encerrar a nossa revista. Nós estudamos nesses últimos meses, desde o início da EBD em fevereiro, cartas de Timóteo e Tito, as chamadas pastorais. E nelas nós encontramos uma gama de conselhos, uma gama de diretrizes e direcionamentos de como nós, como cristãos, devemos viver e nos comportar e aprender sobre o Evangelho de forma prática. Não é à toa que essas cartas têm esse nome de pastoral, né? Porque elas nos ensinam, nos instruem, nos exortam, nos incentivam e colocam dentro de nós respostas e responsabilidades a um viver segundo aquele que o Evangelho espera e exige que cada um de nós tenha depois que vem e conhece a Cristo Jesus. E nessa manhã a gente vai encerrar a nossa lição. Nós vamos encerrar a nossa lição com a lição de número 17, a conduta cristã. Essa é a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje ela está baseada no terceiro capítulo de Tito, do versículo 1 ao versículo 15. Então nós vamos começar a nossa aula lendo esse texto e nos inteirando daquilo que a palavra traz para a gente e nos desafia a viver. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, vamos começar com uma oração pedindo ao Senhor que nos guarde e nos ajude ao decorrer desse estudo e desse ensino. Cristo Jesus, nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe até esse momento. Obrigado porque mais uma manhã o Senhor nos permite viver, o Senhor nos dá graça, sua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado por essa comunidade e por cada um dos meus irmãos que se encontra nesse momento conectado a esta aula. Que o Senhor nos dê graça, misericórdia e nos conduza em todo esse ensino, nos ajudando a perceber aquilo que o Teu Espírito quer nos ensinar e mais do que isso, Senhor, nos ajuda a formar conceitos de acordo com a Tua Palavra, de acordo com o que o Senhor espera e deseja em nós. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, carta de Timóteo a Tito, nós vamos ler o capítulo 3, e eu coloquei aqui para você nos acompanhar nessa leitura. Diz assim o texto bíblico: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados,
para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a vocês. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Tito 3, do 1 ao 15. Pois bem, nós olhamos o texto, vimos aquilo que Paulo vai dando como últimas instruções, e o capítulo ele nos propõe pelo menos três assuntos. Se você tem a sua revista aí, nós vamos falar do primeiro assunto sobre a cidadania, como que o cretense, como que o crente em Cristo Jesus deveria exercer o seu direito de cidadão e a sua cidadania. Depois Paulo passa a falar sobre o entendimento da salvação e o tamanho da salvação, da grandeza da salvação. E ele então termina falando sobre o que a gente deve evitar, porque somos salvos e vivemos em comunidade. E depois ele fala sobre o cuidado constante e contínuo no campo missionário ou no campo missionário. Então, quando a gente olha e a gente começa a buscar o nosso texto, eu coloquei aqui para você, como introdução, esse versículo de Filipenses. Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Faltou os céus aí. Mas nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que olhar e perceber uma coisa interessante. Essa afirmação de Paulo aos Filipenses, ela tem algumas implicações práticas para a gente. Ela tem algumas implicações diárias para a nossa vida. Muitos cristãos têm um entendimento errado e isso traz para a gente alguns desafios. O primeiro deles, nós precisamos entender que nós somos estrangeiros residentes. O que isso quer dizer? Eu coloquei aí para você dar uma olhadinha, Jeremias 29. Jeremias, ele está falando para o povo no capítulo 29 que tinha sido levado cativo para a Babilônia. E esse povo, então, ele tá querendo ir embora, ele quer voltar para Israel. E os falsos profetas estão escrevendo e dizendo, olha, vai ser breve o cativeiro, ele vai acabar logo. Mas Jeremias ele tem uma postura completamente diferente. Ele ouve o Senhor e a postura de Jeremias, aquilo que Jeremias escreve é o seguinte, olha, não vai ser tão rápido assim. E mais, a forma como vocês devem se comportar na Babilônia é a seguinte, construam casas, casem, deem seus filhos em casamento, prosperem e orem pela prosperidade da Babilônia. E é interessante que a gente vai ver que somente em outro lugar a gente vê Deus mandando orar por cidades e ele está dizendo isso, orem pela paz em Jerusalém. Em outras palavras, o que Jeremias está dizendo para eles é, vocês não pertencem a esse lugar, vocês não são da Babilônia, vocês voltarão para a terra que o Senhor lhes deu, porque essa é a promessa do Senhor, tanto que o versículo 11 do capítulo 29, ele vai falar o que eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. E aí ele passa a discorrer o que vai acontecer nesse retorno. Buscarei, me acharei, quando me buscares de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. E Jeremias 29 continua falando dessa bênção que será quando eles voltarem do cativeiro, quando eles estiverem de volta na terra deles. Mas enquanto eles estavam na Babilônia, eles precisavam viver e ser e desenvolver aquele lugar que ele está. E isso tem muito a ver conosco. Nós somos cidadãos dos céus, mas somos como que estrangeiros residentes. Um estrangeiro residente é aquele que vive num lugar que não é sua terra, vive num país que não é o seu, numa sociedade com uma cultura diferente da sua, porém, ele continua tendo deveres para com essa sociedade. E também os seus direitos. Mas ele precisa saber se comportar. Não é porque ele não é daqui que ele não se envolve com os negócios daqui. E nós, como cristãos, muitas vezes temos essa dualidade. Nós precisamos entender que nós temos que estar sem pertencer. É isso que a Bíblia vai falar para a gente, praticamente em toda suas páginas, ela vai nos lembrar que nós não pertencemos a esse lugar, mas que nós precisamos estar aqui sem nos tornar como esses daqui.
que isso quer dizer? Olhando para o livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel é um bom exemplo disso, e a gente vai ver alguns exemplos dele aqui ainda no decorrer da aula. Daniel e seus amigos foram para a Babilônia, estavam ativamente envolvidos na vida política da Babilônia. No entanto, os deuses da Babilônia não faziam parte da vida deles. Eles não se tornaram babilônicos, caldeus, só porque trocaram o nome deles. Eles mantiveram muito firme quem eles eram e a fé deles. Então a gente sempre tem essa ideia do que é coisas do mundo. Eu até coloquei aqui essa dualidade de santo e sagrado, porque em algum momento da nossa caminhada cristã, nos foi dito que algumas coisas são santas, outras coisas são sagradas. E aí a gente se exime, muitas vezes, de questões muito importantes do nosso dia a dia, porque achamos que elas são secundárias e não são santas. É o pensamento, inclusive o pensamento grego, que esses meninos, esses homens em Creta enfrentavam. A vida material ruim e a vida espiritual boa. Então eu quero a vida espiritual. Então, essa dualidade muitas vezes nos impede de viver para a glória de Deus em todos os aspectos, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente é. Então, nós precisamos entender que essas três primeiras pontos que eu estou querendo trazer para a gente aqui hoje, nos levam a lembrar que não estamos aqui, não somos cidadãos daqui. Iremos viver a nossa vida lá com o Senhor, porém, enquanto estivermos aqui, precisamos desenvolver uma vida que agrade ao Senhor e nos envolver efetivamente na nossa comunidade, na vivência que a gente precisa ter e desenvolver. Eu estava numa reunião de Jocum há uns anos atrás e nós estávamos, era a celebração da Reforma Protestante, e nós estávamos numa área da Suíça, em Genebra, e eles estavam nos mostrando, a gente fez um tour por onde a Reforma começou. E eu me lembro de alguém perguntar para o palestrante, e ele disse assim, por que você acha que hoje antigamente a Reforma teve todo esse impacto, ela teve um impacto profundo por algum tempo, mas depois parece que ela perdeu esse impacto. Ou ela perdeu, ou nós como cristãos deixamos de ocupar alguns espaços, falar de alguns assuntos. E ele disse o seguinte, porque em todas as gerações, desde a igreja de Atos, os cristãos esperam Jesus voltar naquela geração. E depois de um tempo a gente acaba vivendo dentro dos nossos guetos, dentro das nossas comunidades, e aí a gente vai perdendo a nossa capacidade de influenciar positivamente o lugar que nós estamos. Então, quando a gente olha para o cristianismo, a gente vai ver para as sociedades que foram profundamente impactadas com o cristianismo, nós vamos ver que foram cristãos que entenderam esse conceito profundo de estrangeiros residentes e que começaram a caminhar e a viver de tal maneira que glorificasse o nome do Senhor em tudo que eles faziam, e isso os habilitava para toda boa obra, que Paulo vai falar aqui no texto, e mais do que isso começou a criar, a impactar a região e o lugar que eles estavam e a sociedade que eles estavam. Começou a fundamentar a forma de pensar daquelas pessoas. Quando a gente olha dessa maneira, a gente vê quão importante é nós cristãos entendermos e desenvolvermos a nossa boa e a nossa cidadania de forma responsável e de forma positiva. Então Paulo vai convidar a gente, no primeiro tópico da nossa revista, a prática da boa cidadania. Vamos dar uma olhadinha aí. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem a ninguém, que sejam pacíficos e cordiais, dando prova de toda a cortesia para com todos. Tito 3, 1 e 2. Então a primeira coisa que Paulo vai começar a dizer aqui, ele vai dizer que a prática da boa cidadania começa convidando cada um de nós a se sujeitar ao governante. O cristão deve respeitar, portanto, o governo civil. Paulo inicia essa última lição da sua carta com essa preciosa lição.
o cristão precisa ser modelo de uma boa cidadania, precisamente porque a nova vida sobrenatural do Espírito que lhe foi otorgada pelo batismo acha expressão nessa atitude dele. Paulo está dizendo assim, lembre-se. Essa palavra, no grego, ela está no presente, que sugere que é uma atividade contínua que Timóteo deveria fazer. Ele deveria continuar lembrando que todos nós precisamos nos sujeitar aos governantes, nos sujeitar àqueles que estão sobre nós. Então, Paulo está reafirmando o ensino que ele deu em outros lugares. Por exemplo, em 2 Timóteo, que eu vou ler para você, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo também falou sobre isso. Em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. E no 3 ele continua dizendo assim, isto é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, e ele continua a discorrer o que ele está falando. Então ele está dando, nesse ensino para Tito, ele está trazendo afirmações que ele fez em alguns outros lugares. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em outro lugar que ele fala, que é muito importante para nos ajudar a entender esse processo. É lá em Romanos, no capítulo 13 do livro de Romanos. Se você tiver condições, abra em Romanos, no capítulo 13. Nós vamos ler os primeiros versículos aí, para que a gente entenda esse ensino de Paulo sobre lidar com o governo. Ele diz assim, todos devem sujeitar-se a autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a institui e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Então faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, e não apenas para evitar punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um que lhe é devido, paguem impostos e tributos àqueles que o recolhem, honrem e respeitem as autoridades. Em outras versões vão dizer, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então Paulo está convidando a gente a olhar no capítulo 13, e eu quero que a gente dê uma paradinha para pensar nesse ponto, sobre a nossa sujeição aos governantes, porque eu acho que ela é muito importante para o momento atual que a gente tem vivido, para o tempo que a gente tem vivido. Esse tópico, ele nos leva, o Tim Keller, ele vai falar sobre o cristão, a relação do cristão e o Estado, e ele vai lembrar para a gente algumas verdades aqui. E ele usa esse texto de Romanos 13, e eu queria usá-lo também com você. Ele começa a dizer que é importante reconhecer que Paulo não está apresentando uma discussão sobre as relações da igreja e do Estado. Em vez disso, ele instrui sobre cidadania individual e pessoal. Ele não está dando respostas específicas sobre como que se a igreja deve apoiar, se a igreja não deve apoiar, mas ele está convidando a gente a olhar para a nossa atividade, a nossa ação enquanto indivíduos. Então a primeira coisa que em Romanos 13 vai dizer para a gente é sobre por que se nós devemos nos sujeitar aos governantes. E ele começa a dizer que, primeiramente, nós nos submetemos, lá em Romanos 13, porque é certo. Os governos civis são, em geral, instituídos por Deus e merecem respeito e submissão.
Então o governo, é certo você se submeter ao governo. Os indivíduos que exercem autoridade e estão nessa posição e ocupam esse controle pelo controle providencial de Deus na história. Então é certo você se submeter ao sistema de governo e ao governante, à autoridade que está sobre você. A primeira coisa que Paulo então vai dizer, façam isso, porque isso é certo. Daniel capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer para a gente exatamente isso, que todo o governo, em última análise, ele vem das mãos do Senhor. É o Senhor que institui, coloca e depõe reis e tronos e soberanias e aí por diante. Eu vou ler para você, Daniel 4, 17, diz assim, pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo, ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Então os reinos da terra é dado pelo Senhor, e então nós devemos nos submeter ao Estado, nós devemos nos submeter às autoridades primeiro, porque é certo. Então, Deus de forma providencial fazendo e nos ajudando e nos ensinando. Em Romanos 13, versículo 3 e 4, se você continuar com Romanos aberto aí, você vai ver o segundo ponto que Paulo vai falar para a gente, por que é importante nos submeter ao Estado, ao governo, porque é sábio. Versículo 3 e 4 vai dizer isso para a gente. Autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas naqueles que fazem o errado. Você deseja viver livre do medo? Faça o que é certo e elas te honrarão, porque elas são servas de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo. Então, porque é sábio se submeter. E Deus projetou a nossa sociedade dessa maneira. Quando a gente olha, a gente vai ver que é necessário que haja um poder moderador. O homem, com toda o seu ser corrompido pelo pecado, ele não teria capacidade de viver em comunidade por si só. Nós aprendemos e nós vamos aprendendo a viver em comunidade à medida que vamos sendo colocando-se limites para nós. Então, o papel das autoridades é criar para nós um ambiente onde a convivência comunitária seja possível, e dentro desse processo nós vamos enfrentar situações muitas vezes de punições ou até de premiações, por que não? Mas é sábio que eu e você se submeta, porque nós não vamos conseguir, se cada um fizer só o que quer, como quer, quando quer, da hora que quiser, isso seria um grande problema. É só você ver o que acontece hoje no mundo, com essas manifestações que nós temos vistos ao redor do planeta aí sobre o Black Lives Matter, por exemplo. A gente começa a ver que uma causa interessante, uma causa importante começa a tomar resultado, e isso não só nessa agora, mas em vários outros lugares. Uma greve que vai para a rua e ela termina em vandalismo e saques. Como que a gente vai justificar isso? Por que alguém resolve, então, protestar contra a uva passa no arroz de Natal, e isso termina em vandalismo, e isso termina em saque numa loja? É porque nós somos corrompidos, nós tendemos para o mal, nós tendemos para aquilo que nos beneficia. Por que eu roubo? Por que eu engano? Porque eu quero benefício rápido naquele momento e daquela maneira. Então Paulo está dizendo para a gente, é sábio se submeter ao governo. Por quê? Porque o governo é um poder moderador. Ele vai dizer para a gente o que é certo, o que é errado para a vida comunitária. Nós já vamos chegar lá, eu sei que você deve estar pensando aí, nós já vamos chegar lá. Ele vai delimitar para a gente algumas formas e maneiras de viver. Ele vai nos ajudar e vai nos doutrinar a algumas situações. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu estava numa cidadezinha bem pequena, e uma das coisas que eu ouvi do policial era, ele me perguntou, você dirige? Eu falei, sim, eu dirijo. E ele falou, aqui eu quero te dizer uma coisa, aqui pare significa pare. Então, o que ele estava querendo me dizer? Que quando eu chegasse num cruzamento e tivesse lá uma placa, ou normalmente pintado no chão, escrito pare, independente se viesse alguém ou não viesse alguém, eu deveria parar, olhar para os lados e continuar. E aí eu falei com meu amigo,
né, que foi comigo, ele me disse, rapaz, aqui eles cobram isso, eles pegam dessa forma, principalmente naquela cidadezinha, e a gente não pode dar bobeira. Meu amigo morava lá há algum tempo. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente não tem bem isso. Você vê o pare, mas você vai parando, né? Aqui pare pra gente significa parando. Um amigo meu fala que sinal vermelho, quando a luz fica vermelha, significa pode passar mais 2 carros. Não é assim que a gente, essa ideia da mentalidade? Por isso que tem um pardal lá, né, para que ele te eduque e que você não passe pelo medo da espada que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, se você passar aquele sinal vermelho, você vai ser multado. Então é sábio se submeter às autoridades, por quê? Porque elas promovem ou devem promover esse bem-estar comunitário, esse bem-estar social. Essa é a tarefa, é uma das tarefas dele. E por fim, Paulo, no versículo 6 e no versículo 7 de Romanos 13, ele vai dizer para a gente que é justo nos submetermos às autoridades. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Pague imposto e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Parece que Paulo nos indica que governar também é algo árduo, é um trabalho difícil. Então nós temos a obrigação de dar às autoridades, de dar a cada um deles aquilo que lhes é justo. Se é tributo, nós temos que pagar tributos, por isso que nós pagamos tributos. Eu já ouvi alguns cristãos dizendo isso, não aqui no Brasil, mas eu já vi gente falando assim, não, eu sou crente, eu não sou daqui, eu não sou dessa terra, então isso justifica que eu não pague meus impostos, né? Então é justo se submeter. Há uma situação justa. É justo por quê? Porque Deus os instituiu, porque eles criaram esse ambiente e porque há esse conceito do que é certo, do que é justo, do que é correto, que o Estado ou que as autoridades deveriam trazer. Mas aqui a gente precisa pensar em uma coisa que eu acho muito interessante. Essa sujeição, ela é uma sujeição em todas as coisas? Versículo 5 de Romanos 13 vai dizer assim, assim o cristão se sujeita por causa da sua consciência. Então 13, versículo 5 vai dizer isso para a gente. Portanto, sujeitem-se a elas, não para evitar punição, mas também para manter a nossa consciência limpa. Então esse é um dos outros motivos pelo qual nós nos sujeitamos às autoridades. Porque quando Cristo veio morar em nosso coração, a nossa consciência, ela foi então, ou ela tem sido então transformada. E nós agora temos esse valor e essa ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então nos sujeitamos porque é certo, porque é justo, porque é sábio e porque nós temos essa consciência em nós. Então o Keller está dizendo aqui, ó, o cristão se sujeita por causa da consciência. Em outras palavras, reconhecimento do papel que Deus conferiu ao Estado. Mas essa sujeição, ela tem um limite? Até onde vai essa sujeição? Ela é uma sujeição em todas as coisas? Ela é uma sujeição sem cega e sem a gente questionar nada? Será que essa ideia de uma sujeição absoluta nos obriga, então, a fazer tudo e qualquer coisa que o governo e as autoridades nos mandar? O próprio Paulo vai dizer para a gente que não. E essas pistas continuam em Romanos 13. Ele começa a dizer em Romanos 13, por exemplo, no versículo 7, ele vai dizer para a gente um eco de Mateus 22. O versículo 7 diz assim, deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que recolhem e honra a quem tem honra e o que precisa ser dado a quem precisa ser dado. Mateus 22, 21, nós vamos ver que Jesus está dizendo basicamente a mesma coisa. Ele vai dizer para a gente, olha, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele foi perguntado, paga o tributo ou não paga o tributo? De quem é a imagem na moeda? É de César. Então você dá a César o que é de César e você dá a Deus o que é de Deus. Portanto, o que Jesus está dizendo ali é que César tem autonomia sobre algumas áreas, porém não é Deus.
essa mentalidade estava muito entranhada no Império Romano. César como Deus, César como alguém que deveria ter sido, deveria ser reverenciado, deveria ser adorado, deveria ser celebrado. E Jesus está dizendo, olha, César tem sim algumas esferas às quais nós devemos significante obediência a ele. Se é um tributo, então nós pagamos a ele o tributo, mas é só isso, porque é Deus quem nos dirige. Então o que Paulo está dizendo em Romanos 13:7 é um eco disso. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Então essa é a primeira pista para nós de que nós não nos submetemos de forma cega aos governos. Nós não nos submetemos de forma indiscriminada, nem apoiando e nem desobedecendo. Nós precisamos fazer uma leitura, por causa do versículo 5, por causa da nossa consciência e por causa dos nossos valores. O governo, ele tem sim as suas esferas de domínio e de influência, porém nós, como cristãos, não entendemos que não nos domina em todas as esferas da nossa vida. Pedro escreve isso aos seus cristãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer assim para a gente: tratem todos com respeito, amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o rei. Temam a Deus e respeitem o rei. Não é temam o rei e respeitem a Deus. Então a primeira coisa que Paulo vai lembrar para a gente é que essa a autoridade ela não é absoluta. A gente vive um momento hoje, por exemplo, e aí eu quero introduzir esse exemplo no versículo 3 e versículo 4, que Paulo vai dizer que as autoridades são como ministros de Deus. E nós vivemos num tempo onde até dentro da igreja essa ideia permeou, que o pastor ou o ministro, ele é inquestionável, porque ele acaba tendo essa ideia de que nós somos representantes de Deus e Deus está conosco em toda e qualquer coisa, e aí tudo aquilo que ele fala praticamente é lei. E a gente tem visto muita barbaridade sendo colocada por isso, por essa forma de pensar. E o versículo 3 e 4, Paulo vai dizer para a gente o quê? Que eles são ministros de Deus. Então, se eles são ministros de Deus, se eles estão fazendo em nome de Deus, então isso implica claramente uma responsabilidade também de operar debaixo da ordem moral de Deus. Então, porque eles operam debaixo da ordem moral de Deus, se eles operam debaixo da ordem moral de Deus, se o que eles exigem do seu povo está debaixo da ordem moral de Deus, nós então nos submetemos a eles. O que isso quer dizer? O rei, ele é servo, e o servo não é livre para fazer o que quer. Da mesma forma que os governantes devem apontar para o exercício do bem, ele também não deve exigir o exercício do mal. Ou aquilo como mal, aquilo que desobedece, ou aquilo que vai contra o caráter de Deus. Toda vez que isso acontecer, nós precisamos sim e devemos sim nos rebelar. A desobediência civil é justificada para nós cristãos sempre que um governo, seja ele qual for, de qual linha for, fira algo que o caráter de Deus zela e defende, e nós, como cristãos, devemos nos levantar e dizer, não, opa, aqui eu não vou, aqui eu não entro. É como quando nós nos levantamos contra a PL lá, que ele estava legalizando o aborto. Nós fizemos muito barulho. Por quê? Porque aquilo vai contra algo que nós, como cristãos, entendemos que é vital, primordial, que é o direito à vida, é aquilo que Deus nos deu. Viola um ser, viola uma pessoa. Então, toda vez que isso acontece, nós devemos nos levantar. E a igreja, ao longo da história, ela tem uma vasta história, ou um vasto currículo de desobediência civil. Começa com Pedro, no capítulo 5 de Atos, quando ele é questionado pelo Sinédrio e diz, olha, não pregue a Jesus Cristo. Você está proibido de fazer isso. As autoridades estão te proibindo de fazer isso.
E ele vai dizer assim: importa obedecer a Deus. Então o versículo 29 de Pedro nos diz muito claro isso para nós. Lá no século XVII, quando os reis Stuart, da Inglaterra e da Escócia, eles criaram e reivindicaram o direito de ser divino, um presbiteriano ou um protestante chamado Samuel Rutherford redigiu um tratado contra a ideia, e a ideia deles era lex rex, ou o rei é a lei. E ele levantou como protestante e disse: não é assim não. Deus, o rei não é a lei, mas Deus, né, ou a lei de Deus é rei. Ele se levantou contra. Então, todas as vezes que o governo nos convida e nos chama, ou nos incentiva, ou defende qualquer coisa que é contra os valores do Senhor, nós, como igreja, temos a obrigação, por causa da consciência, de nos levantar e dizer: chega, não concordo com isso. E isso nos coloca numa posição muito interessante, principalmente no momento que a gente vive hoje, meus irmãos. E eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer. Como cristãos, cada um de nós tem o direito de defender o partido, o desejo ou a visão política, mas nós precisamos fazê-lo com consciência. Nós precisamos fazê-lo a partir da cosmovisão bíblica, olhando para a Bíblia. Daqui um ano, esse ano, se não me engano, né? Esse ano nós temos eleições. Então a gente precisa olhar para as propostas dos nossos candidatos e tentar encontrar biblicamente coisas que nós concordamos e coisas que nós discordamos. E não é errado discordar. Por mais bíblico ou por mais ideológico junto ao que você acredita na sua ideologia, seja o seu candidato, você precisa ter o senso crítico a partir das Escrituras. Não a partir de partidarismo, até porque na continuidade do texto, Paulo vai falar sobre pessoas facciosas, pessoas partidárias. Mas nós temos sim a obrigação, como cristãos, de participar, de nos submeter ao governo, de orar pelas nossas autoridades. E quando nós oramos por consciência, nós oramos e pedimos ao Senhor que dê força para que ele continue fazendo o que é certo e ajude-o a mudar naquilo que ele está fora dos planos do Senhor. Para que o Senhor coloque pessoas de bem ao lado dele, levante pessoas como Daniel na Bíblia, como José, que foram homens que ficaram do lado de governantes ali pagãos e que acabaram trazendo um ambiente à vontade de Deus ali para aquele momento da história, para aquele momento que eles viviam. Então a gente precisa entender isso como cristãos ao exercer a nossa cidadania, a nossa sujeição ao governo. Então assim a Bíblia oferece para a gente uma base muito clara para a desobediência civil. Qual seja, se o Estado ordena o que Deus proíbe, ou se o Estado proíbe o que Deus ordena, então a desobediência civil é um dever do cristão. É um dever do cristão. Você deve ter visto no início de toda essa pandemia, em alguns lugares, nós tivemos uma discussão muito grande sobre a liberdade de culto. Alguns pastores no Recife foram impedidos de... Não é que eles abriram a igreja sem poder abrir a igreja, eles estavam impedidos de pegar o seu carro, ir até a igreja para gravar o culto ao vivo. E isso eles se levantaram e disseram: não, isso está errado. Nós não podemos fazer isso, nós estamos... sim, respeitando, nós não vamos trazer pessoas, nós não vamos abrir, nós estamos fazendo tudo isso. Porém, aqui vocês estão violando um direito básico que é a gente ir prestar culto ao nosso Deus. Então, todas as vezes que uma ou outra dessas coisas nos for pedida, ou o Estado ordenar o que Deus proíbe, ou se o Estado proibir o que Deus ordena, então a desobediência civil é um dever do cristão. Em alguns assuntos, irmãos, nós estamos vivendo um mundo do politicamente correto, um mundo do politicamente certo, e estão querendo que nós tenhamos como normal circunstâncias e situações que não são normais e são contrárias àquilo que o Senhor deseja de nós. Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos de desobediência civil na Bíblia. Primeiro deles, Daniel e seus amigos. Você lembra da história de Daniel e seus amigos? A história nos conta que eles estão lá na Babilônia e no capítulo 3 há uma grande estátua que foi erguida e a ordem do governo é que todos, ao ouvir qualquer barulho de música, deveria então se curvar e adorar aquela estátua. O que o Daniel e os amigos deles fazem? Eles
rebelam-se pacificamente. Enquanto todos se dobram, eles ficam em pé. Ao ficar em pé, eles sofrem as consequências desse ato. Eles arcam com isso, porém, eles sabiam que naquela esfera o Nabucodonosor, o rei da Babilônia ali, não iria tocar neles. O próprio Daniel, no capítulo 6, ele é impedido, há um decreto onde ele não pode fazer as suas orações e adorar ao seu Deus. O que ele faz? Ele faz as suas orações, ele adora o seu Deus. E ele acaba onde? Na cova com os leões. A gente conhece essa história. Ou seja, de uma forma muito clara, eles abrem um precedente, eles vão contra essa desobediência e eles arcam com isso. Um outro exemplo fantástico de desobediência civil, meus irmãos, são as parteiras hebreias, lá em Êxodo, no primeiro capítulo de Êxodo. Você vai lembrar que há um edito de Faraó dizendo que toda criança que nascesse deveria ser morta. E essas parteiras, elas desobedecem essa lei. E entre os salvos está Moisés. Você conhece a história de Moisés. Então a própria história daquele que traz, a partir dele, Deus liberta o povo, começa com um ato claro de uma desobediência civil. Porque aquilo que foi ordenado vai completamente contra aquilo que Deus ordena em sua palavra. Mais uma vez eu quero ler com você o que o Keller diz. O cristão se sujeita por causa da sua consciência, em reconhecimento do papel que Deus conferiu ao Estado. Em reconhecimento ao papel que Deus conferiu. Então, porque nós temos consciência, porque nossa consciência cristã nos educa, nos ensina, porque a graça de Deus, como ele falou para Tito aqui, que a graça de Deus, ela transforma, ela educa para que a gente aprenda e a gente renegue as paixões e impiedades, vivamos o presente século de forma sensata, justa e piedosa, lá como ele falou em Tito, no capítulo 2, nós vimos essa lição aqui. Essa consciência, essa forma, essa cosmovisão cristã, ela nos ensina a nos sujeitar àquilo que realmente não ofende o caráter de Deus. E ele continua dizendo para a gente alguns outros motivos da boa cidadania. Ele vai nos convidar, por exemplo, a estar pronto para toda boa obra. Aconteceu alguma coisa com os meus slides aqui, mas ele vai nos convidar a estar pronto para toda boa obra. Bom, vamos lá, olhando na revista. Estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém. Sejam pacíficos. Sejam cordiais, dando ao Senhor... Desculpem aqui. Dando ao Senhor provas de cortesia para com todos. Então ele vai dizer assim, que não só a nossa sujeição aos governantes, às autoridades, elas precisam ser mediadas por essa consciência cristã, mas ela também nos convida a estar pronto e a colocar para a nossa cidadania, o nosso trabalho à disposição de todos para toda boa obra. Nós precisamos continuar glorificando o nome do Senhor. Outra coisa que Paulo diz, ele fala assim, não difamem a ninguém. Isso aqui é muito relevante para a gente hoje, no período das fake news. Eu não sei se você tem visto e acompanhado, né? Mas quando as pessoas passam a não concordar com um ponto de vista no mundo político, eu sei que no nosso meio não é dessa forma, as pessoas começam a atacar o caráter daquela outra pessoa. Elas começam a difamar aquela outra pessoa. E isso é algo que tem se tornado constante e recorrente no nosso meio. E o Paulo está dizendo aqui, não difame ninguém. Não tenham essa prática no meio de vocês. Não ajam dessa maneira. Eu me lembro, uma vez, há um tempo atrás, eu coloquei uma opinião num grupo que eu faço parte, a pessoa disse, como que você se tem a coragem de dizer que você é cristão porque você tem essa opinião sobre a pessoa tal? Era uma opinião de algo que aconteceu, era uma opinião de um ambiente político, eu dei a minha opinião e a pessoa achou um absurdo, porque foi contra a postura que ela achava que eu deveria ter como cristão. E eu tenho certeza que alguns de nós já devem ter vivenciado isso em várias outras circunstâncias. Então ele está dizendo para a gente que não difamem a ninguém. Mais do que isso, sejam pacíficos. Então toda a nossa desobediência civil precisa estar pautada também nisso aqui. Se for para ser desobediente, que seja de forma pacífica. Que faça as coisas segundo a sua consciência. Que se posicione, que se coloque segundo aquilo
que você, na sua comunidade, no lugar que você vive, que você se posicione da maneira correta sendo um pacificador. E que você seja cordial. Nós, como cristãos, precisamos ser cordiais. A cordialidade faz parte daquilo que nós somos. Então, Paulo começa a falar para Timóteo nas suas últimas falas aqui, ou no seu último capítulo, no finalzinho da sua carta, ele começa a dizer para Timóteo sobre a ação dele com as autoridades locais, com o governo, com os governantes, e aí ele começa a estender essa ação para toda a comunidade cretense. Ele começa a fazer isso para toda a comunidade cretense, e ele vai lembrar para Timóteo, o segundo ponto da nossa lição, ele vai trazer para a gente esse entendimento da grandeza da salvação. É muito legal a gente pensar dessa maneira. Que Paulo começa a lembrar para o Timóteo uma coisa interessante. Ele traz para Timóteo essa lembrança de que eles ali, os crentes que hoje estão ali na igreja, já estiveram do outro lado. Já foram daqueles baderneiros ou daqueles cretenses mais exaltados, né? Creta era conhecida pela sua exaltação e pela sua fúria, vamos dizer assim. Então, ele começa a lembrar isso para a gente. Isso é muito importante a gente lembrar que nós fomos quem nós éramos antes da salvação. E aqui eu quero que você faça esse exercício comigo. Eu quero que você... Ele convida a gente a fazer esse exercício, eu quero que você faça isso também. Quem você era antes da salvação? Antes da gente conhecer Jesus, ele vai nos convidar a olhar que éramos pecadores. Não que nós não sejamos agora, nós somos agora ao mesmo tempo justos e pecadores. Mas ele vai dizer que antes da salvação, Paulo vai falar para eles assim, nós éramos insensatos, desobedientes, desgarrados. Nós éramos escravos de todos os tipos de paixão e de prazer. Nós vivíamos com maldade e com inveja. Nós éramos pessoas que tinham as nossas relações estragadas pelo ódio. Nós vivíamos em ódio e odiando-nos. Então, antes da salvação, estávamos mortos, perdidos, cegos. A nossa consciência era cauterizada. Nós não entendíamos toda a postura que deveríamos como cristãos adotar e ter. Nós até fazíamos coisas boas, mas de forma corrompida. Então Paulo tá lembrando isso. E ele pergunta como que essa salvação ocorreu. Ele começa a lembrar que há uma nova perspectiva e eles precisavam entender isso. Né? Eles precisavam entender que essa salvação ocorreu primeiro, não porque eles eram os melhores, não porque eles eram especiais, ou não porque nós somos os melhores ou especiais, mas o versículo 4 e o versículo 6 vai lembrar para a gente que a salvação ela é um ato de graça e misericórdia de Deus. A salvação começa com a graça de Deus em misericórdia decidir nos alcançar. A graça de Deus, a salvação não é pelos nossos méritos, nós vimos isso aqui em toda essa revista. A salvação não é porque eu sou bom ou porque um dia eu acordei de manhã e falei, agora eu quero Deus. Não, mas é porque Deus decidiu me alcançar. Em graça, em misericórdia. De forma misericordiosa, Deus me amou. Porque me amou, as suas misericórdias se renovam sobre mim cada manhã. Porque Ele não me dá aquilo que eu mereço receber, e isso é a sua misericórdia. Ele resolveu me dar o que eu não merecia, e isso é a sua graça. E essa graça, então, é revelada em Cristo Jesus. E esse amor é consumado pelos seus na cruz do Calvário, numa vida perfeita e numa morte aceitável ao Senhor. E ele vai dizer que isso, essa graça, essa atuação do Espírito de Deus em nós, em nos alcançar, nos trouxe e nos fez agora outras pessoas. Então esse próximo tópico, Tito vai lembrar, Paulo vai lembrar a Tito, que primeiro, eles eram pecadores, eles eram tão ruins quanto qualquer outro antes da salvação. E agora ele vai lembrar, deixa eu passar aqui, e aí ele vai falar o que somos depois como ocorreu nossa salvação.
pela graça e misericórdia de Deus, pela atuação do Espírito de Deus e através de Jesus Cristo. O que somos depois da salvação? Agora somos justificados e estamos sendo santificados. E como agora devemos agir? Porque somos salvos. Versículo 8 vai dizer para nós como deve ser então a nossa ação. Vamos ler lá o que Paulo vai dizer para Tito. Então, o que éramos antes? Éramos desgarrados, estávamos perdidos, estávamos longe, e agora o Senhor nos alcançou. Como ocorreu a salvação? Cristo Jesus, Deus veio generosamente pelo meio do Espírito, somos alcançados. O que somos agora depois da salvação? Versículo 7, por causa da sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdamos a vida eterna. E como devemos agir agora? Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Então, eu era perdido, eu estava longe de Jesus, eu estava perdido, agora eu fui alcançado pela graça de Deus. Porque eu fui alcançado pela graça de Deus, eu tenho sido transformado. E agora eu preciso colocar tudo isso em prática, vivendo para a glória de Deus. Veja bem que interessante. Paulo começa falando de uma sujeição ao Estado, ao governo. E é interessante que ele está falando isso aqui, não é para um governo qualquer. É para um governo vil. É para um governo que assassinava cristãos. É para um governo que perseguia cristãos. Era para um governo que Paulo vai dizer em Romanos 1, ele vai falar para a gente em Romanos 1 todos os pecados da corte de César. Eram pessoas depravadas, eram pessoas que não tinham menor valorização da vida humana. E Paulo está convidando esses homens, mesmo assim, a se posicionarem em submissão dentro daquele escopo que a gente já falou aqui. E ele começa a dizer que nós nos sujeitamos às autoridades, nós vivemos a nossa cidadania, e mais do que isso, porque vivemos a nossa cidadania, nós nos lembramos de quem éramos. E nós vivemos agora dessa maneira porque não somos mais quem éramos. É como se esse bloco que a gente acabou de ler, de falar sobre a salvação, fosse o pêndulo. Nós podemos viver o que vem antes, na nossa sujeição ao governo e às autoridades, e o que vem depois, o que evitar e como viver em comunidade, porque fomos salvos. Nós não fazemos para ser salvos, mas porque fomos salvos, nós podemos viver de uma forma diferente e sermos transformados. Então, o que deve ser, portanto, evitado? Paulo vai dizer para Timóteo. E ele vai chamar a atenção de Timóteo para alguns elementos importantes que a gente tem que olhar e que a gente deve evitar. Versículo 9, ele vai dizer: evita discussões facciosas, evita discussões que são feitas por pessoas que estão dispostas a dividir e não juntar. Uma pessoa facciosa, como diz o nosso autor da revista, ele usa a ideia de uma panelinha partidária. O faccioso é isso. Ele tem que evitar essas pessoas que são provocadoras de divisão, provocadoras de contenda, provocadoras de discussões. Porque ele vai falar que as pessoas que fazem isso são tolas. São discussões tolas que não vão levar a lugar nenhum. São discussões que não vão trazer e não vão edificar ninguém. Uma discussão facciosa, uma ação facciosa, ela é uma ação onde tem duas pessoas tentando provar o seu ponto de vista, nenhuma das duas está aberta a aprender algo novo e elas só querem provar que o outro está errado. 99% das vezes é assim que acontece. Então, Paulo vai dizer lá que essas discussões são tolas. Ele está falando de discussões sobre genealogias. Haviam algumas pessoas ali que queriam ser honradas e celebradas no meio de Israel por serem de uma linhagem tal, ou de uma linhagem X, ou de uma linhagem Y. Ele vai dizer assim, isso vai acabar mal.
Isso não vai dar certo no final. Existem discussões que são controversas, discussões que são de pontos de vista, discussões de achismo, que é A, que é B, né? É bolacha ou é biscoito? Daqui a pouco a gente está brigando porque a gente não sabe se é bolacha ou se é biscoito, e aí a gente vai brigar, e é claro que hoje em dia a gente tem brigado por coisas muito piores, e a gente tem visto divisões acontecerem por discussões facciosas, que são tolas, e também discussões sobre a lei, discussões sobre aquilo que havia de interpretação pessoal de cada um sobre a lei. Mas há uma coisa interessante que Paulo continua dizendo para a gente. Ele vai dizer que discussões facciosas, elas normalmente são conduzidas por pessoas facciosas. Não sei se você já conheceu alguém assim. Uma pessoa facciosa, eu até coloquei aqui no nosso slide, ele é alguém sectário. Ele é alguém que quer separar. Parece que existem pessoas na comunidade, no trabalho, na igreja, onde a gente vive, que elas têm, parece que o prazer de provocar o caos. É gente que quer usar do seu ponto de vista, da sua forma, para separar e não para unir. E essas pessoas precisam ser evitadas. E Paulo fala o seguinte: cuidado com os promotores de divisão. Cuidado com aqueles que só trazem assuntos que são pertinentes e são assuntos que trazem divisão. Tem pessoas, e eu e você conhecemos, que elas não pensam duas vezes antes de criticar, elas não pensam duas vezes antes de desmerecer, e elas são pessoas que conseguem arrebanhar um grande número de outras pessoas para que pensem como elas. E normalmente esse tipo de gente cria um grande problema em nossa comunidade. E ele vai dizer para a gente aqui, não apenas, né, que se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Então ele está dizendo assim, essa pessoa, você identificou que ele é um promotor de divisão? Vá até ele, advirtam. Faça como Jesus disse, teu irmão está pecando, vai até ele não te ouviu, pega outra pessoa. Esgote as possibilidades, porque é importante que esse irmão entenda o pecado, entenda o que ele tem cometido, entenda a forma como ele tem vivido e se arrependa. E volte atrás, e mude de postura. Mas se ele não fizer isso, não se relacione mais com ele. Não quer dizer que você vai deixar de amá-lo, não quer dizer que você vai deixar de ter uma consideração por ele, tratar bem, mas você precisa entender que há um limite, porque essa pessoa ela é facciosa. Isso também nos convida a refletir sobre disciplina na igreja. Isso nos convida a entender que há um limite para algumas coisas e que alguns tipos de comportamento não podem ser tolerados dentro da comunidade cristã. Paulo está falando aqui para Tito, para falar para os que eram cristãos. Ele não está falando para os de fora. Ele está dizendo que existe crente faccioso. Crente que faz desacordo. Crente que junta para provocar dissensão. Ele vai falar em Filipenses, para a igreja de Filipenses, ele fala, nada façais por partidarismo ou por vanglória. Não façam nada para que, por A ou por B. Ou como ele começa a dizer em Coríntios, ele vai dizer assim, não é Paulo, não é Apolo. Paulo um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo. Façam o que vocês têm que fazer, em outras palavras, como para o Senhor, não para um de nós, não para nos impressionar. Então Paulo começa a dizer o que nós devemos evitar. Evitar pessoas facciosas, evitar pessoas que estão determinadas a causar dano com discussões tolas, discussões sobre genealogia, nossa revista vai falar para a gente sobre isso, discussões controversas e debates sobre a lei. Evita essas coisas, porque essas coisas não vão levar a lugar nenhum. Principalmente nesse mundo plural que nós estamos vivendo, irmãos. Principalmente nesse momento onde cada um de nós é um analista de um assunto, é um especialista em algum assunto. Nós precisamos entender que em alguns momentos é melhor a gente calar-se, né, e promover a unidade e união do que a gente ficar discutindo aquilo que não vai ter um consenso ou não vai edificar. E ele vai dizer para a gente também que devemos evitar pessoas facciosas.
pessoas que têm como intuito maior promover divisão e dissensão. Você conhece alguém assim? Então eu quero te dar uma tarefinha. Se você conhece alguém assim, comece a orar por essa pessoa. Se você é assim, peça ao Senhor que te dê graça. Peça ao Senhor que alcance o teu coração. Se você é alguém que tem prazer em ver o circo pegar fogo, peça ao Senhor que te dê graça. Peça ao Senhor que te dê misericórdia. Peça ao Senhor que te ajude a caminhar e a rever pontos de vista. Nós precisamos entender que a graça de Deus se manifestou salvadora. É o que ele está falando, é o versículo-chave de Tito. Educando-nos para que, renegando as paixões e impiedades, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, se você se encaixa nesse perfil, ore ao Senhor. Peça graça e misericórdia a Deus. E por fim, ele vai encerrar, vai partir para o encerramento da carta, lembrando do cuidado daqueles que estão diante do campo missionário, diante daquilo que Deus colocou para ele, aqueles que estão a caminho. Versículo 12, ele vai dizer: planejo-lhe enviar Ártemas ou Tíquico, assim que o dele chegar, procure ir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Então ele começa a dizer sobre o cuidado que Tito, como ministro, deveria ter com o campo. E ele vai falar primeiro que o missionário no campo, o obreiro, o missionário no campo, ele está preocupado com o obreiro e como ele tem se portado e desenvolvido a sua missão. Ele está mandando outras pessoas para ajudá-lo no desenvolvimento da sua missão. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa pensar, e os irmãos sabem que eu tive no campo missionário, ou ainda estou, como pastor e missionário, no sentido de que nós precisamos em todo o tempo nos preocupar com a saúde do obreiro local, com como esse obreiro tem desenvolvido o seu trabalho. O ato de mandar alguém para ajudar a Tito é muito importante. Tito precisava de um descanso, Tito precisava renovar a sua caminhada. Tito, ele é convidado para ir até Paulo e encontrar com Paulo, vamos chamar assim de um termo moderno que aquela época não usava, para uma mentoria, para um tempo de 1 a 1, para um tempo ali onde Paulo iria ajudá-lo, ouvir e saber aquilo que estava acontecendo. Então Paulo tem essa preocupação e ele lembra isso para o pastor Tito. Ele precisa se preocupar com aqueles que estão no campo. Ele precisa se preocupar com a manutenção daqueles que estão no campo. Ele vai apelar depois para a generosidade. E ele fala assim: faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Providenciam que tenha tudo o que precisa. A igreja primitiva era conhecida pela sua generosidade. Era uma igreja que vivia dentro de uma perseguição ferrenha, mas ela era conhecida por hospedar aqueles que passavam por ali e dar aquilo que eles podiam. O próprio Paulo, ele vai agradecer à igreja de Filipenses que enviou para ele doações para quando ele estava em Tessalônica, e essas doações não só o ajudaram, mas ele ajudou outros. Então ele está lembrando para o Tito que ele, como ministro, precisa ser alguém que tenha não apenas a hospitalidade, mas também seja generoso. Como igreja, nós temos experimentado a oportunidade de ser generosos com o campo. E aí ele termina dizendo sobre a capacitação do missionário. E ele vai dizer: o nosso povo deve aprender a fazer o bem, a suprir as necessidades urgentes do outro, e assim ninguém será improdutivo. Paulo termina convidando o Timóteo a olhar para o campo missionário, para olhar para o que vem e manter essa chama acesa. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa entender é que dentro da nossa comunidade cristã, olhando para esse capítulo, nós podemos inferir algumas coisas. Primeiro, dentro da nossa comunidade cristã, precisa ser um lugar onde a gente aprenda sobre civismo a partir das Escrituras. Nós precisamos falar desses assuntos a partir da luz da Bíblia,
para que, a partir de nós, se ocuparmos cargos governamentais ou tivermos oportunidade de servir a nossa comunidade e a nossa nação dessa maneira, nós possamos fazer isso de forma bíblica, a não nos comprometer. A Deus levantar outros Daniéis, outros Josés, que foram e serviram e que exerceram o seu papel. Outros Billy Graham. Billy Graham foi conselheiro de vários presidentes nos Estados Unidos e nós nunca o vimos enrolado no meio de ideologia. Ele aconselhou tanto republicanos quanto democratas, lá, a pluralidade de partidos que eles têm lá. E ele conseguiu ser um homem respeitado pelo seu temor de Deus. Então nós precisamos falar disso. Nós precisamos entender que a partir desse núcleo igreja e daquele entendimento que nós temos sobre nossa cidadania e civilidade, nós servimos as pessoas ao nosso redor, nós somos pacificadores, nós não somos facciosos, nós não somos aqueles que contendem, e mais do que isso, porque nós vivemos assim, a glória de Deus se manifesta através de nós, e nós multiplicamos isso. Então, quando Paulo está dizendo aqui do campo dele, do processo de plantação de igreja, eu e você que estamos ouvindo isso, podemos entender que isso continua acontecendo no dia de hoje, quando você encara o que você faz e quem você é no dia a dia como o seu campo missionário. Isso é ser missional. Uma igreja precisa ser missionária, enviando recursos, enviando pessoas para outras nações, plantando igrejas onde não existe, alcançando aqueles que ainda não foram alcançados, estendendo seus ramos para os bairros. Isso é ser missionário. Mas uma igreja precisa ser missional, aonde cada membro dessa igreja coloca o seu dom e o seu talento à disposição de Deus para a glória de Deus e vive para a glória de Deus. Vive para que o Senhor seja glorificado na vida deles. Então, Tito termina trazendo para a gente esse gostinho e esse fecho dessa internalização da vida de Deus em nós. Porque a partir de nós essa vida vai surtir efeito em toda a sociedade ao nosso redor. E ele termina aqui com uma saudação final. Todos que estão comigo mandam uma saudação a você. Todos que estão juntos. Saúda quantos nos amam na fé. Nós não apenas a você, mas saúdam a todos. Por fim, Paulo vai falar: a graça esteja com você e com vocês, porque isso está no plural e é para ler na igreja. E aqui nós precisamos entender que o Senhor nos alcançou para que vivamos no presente século. Eu quero voltar para o versículo e encerrar essa lição com o versículo-chave desse livro. Tito, capítulo 2, versículos 12 e 13, vai dizer assim, 11, desculpe. Pois a graça de Deus foi revelada a todos, traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então nós fomos alcançados, a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem, para que, renegando as paixões e as impiedades, vivamos já, agora, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Esse capítulo 3 nos desafia a viver isso em relação ao Estado, no nosso papel civil, em relação à igreja e em relação às nações. Minha oração é para que você seja abençoado, seja edificado e seja alguém usado por Deus para que a glória dele chegue até os confins da terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigado por assistir e estar conosco nessa lição e em breve a gente vai te dar mais notícias sobre o que vem pela frente. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos. A minha oração é que o Senhor os visite e seja com eles. Os ajude a olhar para si como respostas do Senhor para esse mundo, para esse tempo e para o agora. Para a relação deles com o governo, com a política, com a civilidade, com a forma de se portarem cidadãos. Ajuda-os a olhar para a forma de se portarem dentro da igreja e da comunidade que fazem parte e para a forma de se portarem diante daqueles que não te conhecem. Que o Senhor seja
Deus, manifesto pela vida dos meus irmãos e que essas lições tenham um profundo impacto no coração de cada um deles, para a glória de Deus. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém e amém.